O número 9, ele é um número tão fascinante, tão intrigante, tão interessante, que um monte de gente é, extrapola a realidade do que acontece com o número 9 e migra para o campo filosófico, para o campo religioso, para o campo metafísico, para o campo astrológico e por aí vai. Mas por quê? Porque um monte de coisa que acontece com o número 9, em termos de cálculo matemático, não acontece com os outros números. Então veja aqui, ó, a gente está começando é, por essa propriedade, que é quando você multiplica qualquer número por 9, né, você tem como resultado um número cujos algarismos somados dão múltiplo de 9. Então a gente está começando pela situação mais simples, que é a tabuada do 9. Então qualquer número de 1 a 9 multiplicado por 9 dá como resultado um número cujos algarismos somados dão um múltiplo de 9. Então veja, por exemplo, 7 vezes 9. 7 vezes 9, 63. 6 mais 3 dá 9, né? Que é um múltiplo de 9, porque 9, aliás, na tabuada do 9 vai dar sempre 9, né? Que é o caso mais simples. Então, 8 vezes 9, 72. 7 mais 2 dá 9. Então você veja que é uma coisa que com os outros números não acontece. Acontece exclusivamente com o número 9. Daí a gente parte para os números maiores, né? Então, por exemplo, 765 vezes 9 dá 6.885, né? Então, quando a gente soma esses algarismos, o 6 mais 8 mais 8 mais 5 dá 27. E 27 é múltiplo de 9. Tá? Então, vocês podem fazer isso com qualquer número, por maior que seja, que quando você multiplica por 9 e você soma os algarismos do resultado, vai dar sempre um múltiplo de 9. Então, e isso não acontece com os outros números. Acontece com o 3, né? É o único que na verdade, a gente observa, mas é porque o 3 é um submúltiplo de 9, né? Ele é um divisor de 9, então é natural que aconteça com o 3. E se a gente como consequência, se a gente multiplicar qualquer número por um múltiplo de 9, vai acontecer a mesma coisa. Então, o 18 é múltiplo de 9, o 27 é múltiplo de 9 e assim por diante. Então, quando a gente multiplica qualquer número por um múltiplo de 9, vai acontecer a mesma propriedade. O resultado, a soma dos algarismos do resultado, vai ser um múltiplo de 9 e vai ser um múltiplo desse múltiplo também. Então, com os outros números não acontece isso. E aí, mudando um pouco, né, a gente partindo para o campo das frações, as dízimas periódicas simples, né, por exemplo, vamos pegar aquelas com apenas um algarismo. Então, 0,2222 é 2 sobre 9. 0,5555 é 5 sobre 9. Então, qualquer dízima periódica de um algarismo é o que? É esse algarismo dividido por 9. Tá? Só que olha que interessante, ó, isso aqui que é uma coisa que deixa a gente boquiaberto, né? Veja esse último aqui, ó, que está em vermelho. 0,999. Então, o 0,9, se for seguir a lógica dos anteriores aqui, teria que ser 9 sobre 9. Só que 9 dividido por 9 é 1. Então, o que aconteceu aqui, gente? Uma inconsistência, certo? Uma coisa contraditória com o que estava acontecendo anteriormente. Então,
muita gente usa essa inconsistência aqui para provar que 0,9999 é igual a 1, tá? Que é o que a gente vai ver na sequência aqui, ó. Então, 0,999 é igual a 1. Então, a gente está vendo aqui que não é, né? 0,999, a gente está olhando visualmente aqui que está faltando uma quirelinha de nada para dar 1, mas não é igual a 1, né? Só que a matemática ela é tão fascinante, tão instigante, que existem maneiras, né, da gente provar que 0,9999 é igual a 1. E anteriormente a gente viu lá, a gente observou uma sequência de acontecimentos que, se a gente for seguir a lógica, o 0,999 é igual a 1. Tá? Mas vamos ver um outro exemplo aqui para provar isso daí. 0,9999 é igual a 1. A gente vai usar uma prova, inclusive uma prova matemática irrefutável. Olha aqui, ó, essa é uma. Ó. Então, olha, nas frações, a gente sabe que 1/3 mais 2/3 dá quanto? 3/3. E 3/3 é 1, certo? Todo mundo está de acordo com isso. Mas 1/3, o que é 1/3? 0,3333, etc. O que é 2/3? 0,6666, etc. E 0,3333 mais 0,6666 dá o quê? 0,9999 e etc. Então tá aí. Está provado que 0,9999 é igual a 1. Tá vendo? Ó? Isso aqui é uma prova matemática que ninguém pode contestar. O que está do lado esquerdo do sinal de igual é verdadeiro. Ninguém pode contestar. E o que está do lado direito também, que é uma constante, que é 1. Então está provado aí, gente. Essa é uma prova. Eu vou mostrar mais uma prova, mais uma demonstração. Então, acho que não sei se é na 6ª série ou na 7ª série, a gente aprende progressão geométrica, né? Então, o que é o 0,9999? O 0,999 a gente pode colocar como uma soma de uma sequência de números. A gente pode colocar como 0,9 mais 0,009 mais 0,0009 e assim por diante, né? Infinitamente. E essa sequência de números, 0,9, 0,009, 0,009, isso aqui é uma PG infinita, uma progressão geométrica infinita. O que é uma progressão geométrica? É uma sequência de números, onde qualquer número dividido pelo seu imediatamente anterior é uma constante. Então, se a gente pegar um número qualquer, por exemplo, 0,009 e dividir por 0,09, vai dar 0,1. Se a gente pegar 0,09 dividido por 0,9, também vai dar 0,1. Então vai ser sempre uma constante. E essa constante é 0,1, que é 1/10. Tá certo? Então isso aqui é uma PG, uma progressão geométrica infinita. E aí a gente aprende lá no ginasial, no ensino fundamental, a fórmula para calcular a soma dessa progressão geométrica infinita. Eu não vou aqui demonstrar essa fórmula, mas vocês acham aí na internet, tem vídeos. A fórmula para calcular a soma dá A1 dividido por 1 menos Q. O A1 é o primeiro termo, que é o 0,9. O Q é a razão da progressão, que a gente já viu que é 0,1. Tá? 1/10. Fazendo a conta, ó, o A1 é 0,9. 1 menos Q. O Q é 0,1, que é a razão que a gente viu. 1 menos 0,1 dá 0,9. Então, 0,9 dividido por 0,9 dá 1, gente. Então, olha, o que está do lado esquerdo do sinal de igual é 0,9999, que é igual a 1. Né? Então, por que 0,9 dividido por 0,9 dá 1? Então, ó, mais uma demonstração usando matemática. A gente acabou provando aí que 0,9999 é igual a 1, né?
de modo incontestável, né, gente? Então, olha, coisa fascinante, né? E aí, as outras dízimas periódicas simples com mais de um algarismo, né? A gente é só pegar e acrescentar os noves conforme vai aumentando o número de algarismos. Então, se tiver só dois algarismos aqui, ó, então, por exemplo, 0,17. Então é 17, 17, 17. Então tem dois algarismos. É só colocar dois noves no denominador. Então 0,17, 17, 17 é 17 sobre 99. 0,429, 429, 429. 429 são três algarismos. É só você pegar e pôr três noves no denominador. Então dá 429 sobre 999. E assim por diante. Então é mais uma coisa interessante envolvendo 9. Uma outra coisa assim, indiretamente relacionado ao 9, ele não é tão direto assim, mas veja, a fração 1 sétimo, quando a gente divide 1 por 7, 1 por 7 dá uma dízima periódica. Ó. Ele dá 0,142.857, 142.857, 142.857. Então isso aqui é uma dízima periódica simples, tá? Então, o 142.857 se repete infinitamente. Tem 6 algarismos. Então, você veja que nesse algarismo aqui, ó, nesse número 142.857, tem 1, 4, 2, 8, 5, 7. O que a gente vê de interessante? Ele não tem nem o 3, nem o 6 e nem o 9. Olha que coisa interessante. Esse número aqui, tá? Esse número é muito interessante. Então ele é indireto, por quê? Porque a gente não vê o 3, o 6 e o 9. Tá? Mas o fato de não ter esses números é interessante, né, gente? Temos que reconhecer. E aí, esse número 142.857 é chamado de número cíclico, porque se a gente multiplica esse número por alguns algarismos, acontece uma coisa interessante. Os mesmos algarismos eles se repetem, mas em ordem diversa, em ordem diferente. Então você veja, quando a gente multiplica 142.257 por 2, os mesmos números 142.857 eles aparecem aqui, só que em outra ordem. Então vocês fazem isso com os outros números e vocês vão ver que os mesmos números vão reaparecer, mas em outra ordem. Olha que coisa interessante, é por isso que chama de número cíclico. E olha aqui, aqui tem um exemplo que vai multiplicando por 2, 3, 4, 5 e 6. E quando a gente multiplica por 7, olha o que aparece, ó, um monte de 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Olha que interessante. E quando a gente pega esse número e começa a multiplicar acima de 8, olha outra coisa interessante que aparece. Quando a gente multiplica por 8, aparece quase todos os números, só fica faltando o 7. Mas o 7 é o que? Ele aparece aqui o 1 e o 6. Então o 6 é um número que não aparecia anteriormente nas outras multiplicações. E está aparecendo aqui pela primeira vez, né? Mas acontece que o 1 e o 6, que são os números que aparecem na extremidade, se a gente soma ele, é exatamente 1 mais 6, que é 7, que é o número que estava faltando no resultado. Então, olha que interessante. Quando você multiplica por números maiores que 7, o número faltante é a soma das extremidades aqui, ó, no caso do 8 e do 9. E olha quando a gente começa a multiplicar por números maiores ainda. Ó. Como exemplo aqui eu coloquei o 17. Quando a gente multiplica por 17, olha só. O número que está faltando é o 1 e o 7. Só que quando a gente soma o primeiro número e o penúltimo e o último, 2 mais 6 mais 9, aparece exatamente o 1 e o 7 que está faltando. Então, muito interessante isso que acontece com o número 142.857.
fascinante. Bom, e aí o negócio continua, gente. Olha, quando a gente faz 142.857 elevado ao quadrado, aparece esse número gigantesco aqui, ó. 20 bilhões 408 milhões 122.449. Só que se a gente pegar esse número enorme e subdividir em 2, pegar os algarismos e dividir metade para cada lado aqui, digamos assim, né? Então, quando a gente pega o 20.408, que é essa primeira metade aqui, e soma com 122.449, o 142.857 reaparece. Olha que coisa interessante, né? Isso aqui eu captei na internet, viu, gente? Não é coisa original minha, não é invenção minha. Eu pesquisei. E olha uma outra coisa aqui, ó. Quando a gente pega o 142.857 e a gente pega o 857, que são os três últimos algarismos, eleva ao quadrado, e o 142 eleva ao quadrado, e depois subtrai um do outro, tá? Aparece novamente os mesmos algarismos, só que em ordem diferente, tá? E aí a coisa não para. Olha só, gente. 142 mais 857 aparece aqui, 999. 14 mais 28 mais 57, dá 99. Então é isso aí, gente. E aí, finalmente, quando a gente pega qualquer número, quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo, tá? E a gente pega esses mesmos números e troca a ordem desses algarismos e faz uma conta de menos, faz uma subtração, esse número resultante aqui, ó, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser, normalmente, obrigatoriamente, um múltiplo de 9. O resultado em si vai ser um múltiplo de 9, ou seja, ele vai ser divisível por 9. E mais ainda, se você pegar os algarismos que compõem esse resultado e somar, a soma dele vai ser um múltiplo de 9. Então veja, aqui tem 3 exemplos. E nesses 3 exemplos aqui, ó, você inclusive não precisa se preocupar com um número ser maior que o outro aqui, ó, tá? Ele vai acabar sendo negativo, né, nesse terceiro exemplo aqui, mas mesmo assim ele vai ser um múltiplo de 9 e a soma dos seus algarismos vai ser um múltiplo de 9, tá? Então vocês podem pegar qualquer número aí, por maior que seja, fazer em casa, fazer um teste, vocês vão ver que isso vai acontecer sempre. E com os outros números não acontece. Vocês tentam fazer com os outros, não vai acontecer isso. Então é isso, pessoal. Abraço a todos.